Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida, a tua família, teus negócios, a tua igreja, o teu ministério. Sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Esse é mais um vídeo, na sequência, que nós estamos trazendo sobre as 7 cartas, lá de Apocalipse, capítulo 2. E o vídeo passado, que foi o primeiro, foi da primeira carta à igreja de Éfeso, e agora é a segunda carta à igreja de Esmirna. Olha só, essa carta à igreja de Esmirna, ela vai apresentar as características da igreja no período das grandes perseguições. Então, que vai de Diocleciano a Constantino. E isso vai respingar até os nossos dias, tá certo? Então a igreja atravessou na terra um período de Diocleciano a Constantino, que aconteceu a partir do ano 100 até o ano 316 depois de Cristo. E ela passou por esse período que a igreja de Esmirna traz as características do que aconteceu nesse período. Então, a perseguição, às vezes, ela era uma estratégia do governo imperial romano. Era uma perseguição ampla, violenta, e durou até o governo do imperador Constantino, que concedeu a liberdade de culto. Ele sucedeu o imperador Dioclécio, que foi terrível, e entendeu assim, Constantino, ele entendeu, bom, já que o Estado não pode destruir a igreja pela força, o melhor seria usar a igreja como um aliado para salvar a cultura clássica grego-romana. Então, a cidade de Esmirna, no grego Esmirne, significa mirra, uma resina que produz um aroma agradável, E os magos, deram de presente a Jesus quando Jesus nasceu. Outros dizem que a cidade recebeu esse nome da mãe do deus Adonis, também chamada Mirra. Isso é uma história da mitologia grega, não é uma história verídica. A mitologia grega, ela cria essas histórias, Então, era uma cidade importante e populosa no primeiro século e era conhecida por sua beleza. Também Esmirna era leal a Roma, a capital do Império Romano, e também ao culto ao imperador. Então, na cidade, muitos judeus foram atraídos para morar em Esmirna pelo comércio de Esmirna, mas eles eram hostis aos crentes. O provável fundador da igreja de Esmirna foi o apóstolo Paulo, durante a sua terceira viagem missionária. Lá em Atos 19:10, diz assim: a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Se for verdade, ela foi fundada entre os anos de 53 e 56 depois de Cristo. Então, a tradição, ela sugere que Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi bispo da igreja de Esmirna. É inegável, a semelhança entre o testemunho de Policarpo e a situação enfrentada pela igreja de Esmirna, conforme está descrito na carta de Apocalipse, que logo mais nós vamos, versículo após versículo, destrinchar essa carta. Policarpo, ele foi um cristão temente, fiel ao Senhor, e foi também um líder exemplar. Por causa da sua fidelidade a Cristo, Policarpo acabou sendo queimado na fogueira no ano de 55 depois de Cristo. Ele negou-se a adorar o imperador como um deus. Ele foi ameaçado pelo procônsul romano de ser jogado às feras ou ser queimado no fogo. Diante dessa situação, Policarpo respondeu: ameaça-me com fogo, o que pode durar no máximo por 1 hora, e então se apaga.
Mas você está ignorando o fogo do julgamento que está por vir e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando a acender o fogo? Faça logo a sua vontade. Só fala, irmão, desse jeito diante da morte eminente, que não tem como fugir, foi decretada. Só fala dessa forma. Quem verdadeiramente sabe quem é e a quem serve. Um crente que não sabe quem é e não sabe a quem serve, quem é o seu Deus, Criador de tudo, Todo-Poderoso, não fala isso. Ele abre, ele corre, ele pede perdão, ele pede desculpas. Ele se volta atrás no que ele disse: não vou confessar esse homem como Deus, porque ele não é. Se acovarda. Mas Policarpo não, que sirva de exemplo para nós. Nesses últimos dias da igreja na terra, de acordo com como as coisas vão, nós estamos diante de uma situação que se aproxima para vivermos essa época. Vivemos essa época. Quero fazer aqui uma observação. Os judeus foram os primeiros a juntar lenha para a fogueira de Policarpo. Agora nós vamos entrar verdadeiramente no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo após versículo. A carta de Esmirna começa a partir do versículo 8, que diz assim, versículo 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quem está dizendo isso é Jesus, quando está ditando a carta para João escrever. Muitos dos ele faz aqui um elogio à igreja de Esmirna pelas dificuldades que ela tinha de enfrentar. Né? Que era essa blasfêmia dessa turba que se declarava judeu e não eram. Jesus afirma: eles são as sinagogas de Satanás. Então, muitos dos crentes de Esmirna eram extremamente pobres, mesmo a cidade sendo rica e poderosa. Qual era o motivo? Por causa do evangelho, frequentemente os cristãos eram despedidos dos seus empregos, ou eles perdiam o seu comércio. Eles deixavam de proclamar César é o Senhor para proclamar Cristo é o Senhor. E pagaram muito caro por isso. Apesar de serem muito pobres em termos de monetização de dinheiro, eles eram ricos espirituais. Então os judeus, eles formavam um dos grupos que fazia oposição à igreja de Esmirna. Eles acusavam os crentes diante do tribunal romano. Embora eles se considerassem sinagoga de Deus, era na realidade, dito pelo próprio Senhor, sinagoga de Satanás, ao acusarem os cristãos. No versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Isso é para nós hoje também. Não devemos temer as coisas que haveremos de sofrer, principalmente as que dizem respeito ao Evangelho, por causa do Evangelho. Aí ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre nós, dentre vós. Então preste atenção, ele está acusando o diabo de que vai lançar em dias futuros alguns na prisão.
Nós estamos vivendo na Terra momentos, já em outros continentes, de que os cristãos estão vivendo isso na íntegra. E vai se espalhar por todos os continentes. Aqui no Brasil ainda não, mas já existem surtos de diálogos, de debates, de conversas, de ameaças de algumas pessoas que são candidatas, de que se ganharem, as coisas vão mudar. Então, o que é que Jesus diz? Alguns dentre vós vão ser lançados em prisão para serem expostos à prova. Então, isso vai acontecer para provar a igreja. Mas ele também diz, tereis tribulação de 10 dias, ou seja, essa tribulação está com os dias contados, vai durar apenas 10 dias. Ser fiel até a morte, ou seja, não volte atrás, e dar-te a coroa da vida. Então o Senhor Jesus está confortando a igreja de Esmirna quanto à perseguição que ficaria pior. Os judeus incitavam os romanos contra os cristãos, servindo como instrumento do diabo, usados pelo diabo. E assim muitos cristãos eram presos e até mortos. Então toda aquela perseguição era o próprio Deus provando os crentes, julgando-os para não serem condenados com o mundo. No final, somos aprovados e aperfeiçoados na nossa fidelidade. 1 Pedro capítulo 4. Preste bem atenção a essa leitura. Do verso 12 ao verso 19, é necessário que eu a faça. Diz assim, 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, com o nome de cristão. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, pela igreja que começa o juízo. A igreja já começa a ser julgada aqui na terra para subir absolvida e salva. Já o ímpio não, ele será julgado no futuro para ser condenado. Então, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomenda sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 Coríntios, no capítulo 11, também se faz necessário que eu leia. Do verso 28 ao 32 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. É o Senhor que nos julga e nos disciplina de acordo com o seu julgamento, para não sermos condenados com o mundo. Então aceita a disciplina, o julgamento do Senhor, as provas que Ele vai fazer você passar,
Tudo isso é para evitar que você, como igreja, salvo, não seja condenado com o mundo. Então é preciso entender que tudo isso é o agir de Deus sobre a vida da igreja. Começa aqui o julgamento da igreja, para não ser condenado no futuro com o mundo. Então aceite, viva esse momento com resignação. Então Cristo avisa que a perseguição duraria 10 dias, simboliza o quê? Um tempo completo, breve e determinado, ou seja, estava no controle do Senhor porque Ele é soberano. A perseguição, irmãos, tinha hora e dia para começar e hora e dia para terminar. Não seria 9 nem 11 dias, seriam 10 dias. Satanás não podia passar disso. O mesmo caso que aconteceu com Jó. Podia tirar todos os bens. Não podia tocar na vida de Jó. Podia chagá-lo com enfermidade, mas não podia tirar a vida de Jó. Ele não passou disso porque o Senhor determinou que assim seria. Então, qualquer prova, luta, perseguição que a igreja passar, será do controle de Deus. Tem dia e hora para começar e dia e hora para terminar. Então, ele promete, ser fiel até a morte, no final do versículo 10, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida simboliza o reconhecimento da vitória sobre a morte. Que os crentes vão receber essa coroa no céu. Será uma vida de glória na eternidade. Tiago 1,12, ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então Tiago está dizendo que é mais do que feliz aquele que vai sofrer a tentação. E quando ele está sendo provado, existe um prêmio prometido, se ele permanecer fiel, que vai receber a coroa da vida. Ou seja, a sua prova, a sua tentação não é a troco de nada. Tem um galardão futuro lhe esperando, a coroa da vida eterna. O Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa no grego, ela se chama Estéfanos. Ela é símbolo de vitória. É uma grinalda de louros que se dava aos vencedores nos esportes e nas batalhas da época, conhecida como os louros da vitória. Como era uma coroa feita de louros, com o tempo, ela ia murchar. Porque ela foi tirada do tronco, não tinha raiz mais para estar alimentando ela ficar viva. Aquilo era feito horas antes das provas e no final o vencedor colocava aquela coroa de louro e com o tempo ela ficava murcha. E Paulo vai usar esse detalhe lá em 1 Coríntios 9:25 para dizer que todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento, ou seja, a prova. Nós que nos submetemos a servir ao Senhor, temos também que nos submeter às provas rigorosas, que são verdadeiros treinamentos, assim como os competidores dos jogos também eram submetidos, para obter uma coroa que logo se desvanece, ou seja, a coroa de louros que ele recebia murchava. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. A promessa de receber a coroa da vida tinha um significado especial para a igreja de Esmirna, por causa da dura perseguição sofrida por causa da fé. No versículo 11, vai dizer assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A coroa da vida, ela é fruto das bênçãos concedidas pela graça de Deus em Cristo, não apenas aos crentes de Esmirna, mas aos crentes de todas as épocas e lugares que permanecerem fiéis à palavra de Deus, à vontade de Deus.
poderiam morrer. Você pode morrer aqui por causa da palavra de Deus, por não negar ao Senhor, mas não passariam pela segunda morte, ou seja, não passaremos pela segunda morte se formos fiéis, que é a morte eterna. Que adianta você continuar vivo aqui por uma merreca de dias, por 80 anos de idade talvez? Isso não é nada. Isso não é nada diante da vida eterna. O problema de alguns negarem a fé é que eles vivem como alguém que meteu a mão dentro do oceano e pegou um punhado de água e tentou segurar, mas aquele punhado de água não tem como ficar na sua mão e vai se esvairindo. Daqui a pouco a mão está vazia e a água se foi. Eles não olham para a imensidão do oceano e não dizem assim: eu não vou trocar a minha vida eterna por esse punhado de água, ou seja, simbolizando a vida de 80 anos no máximo que teremos aqui. Ele olha para a imensidão de água do oceano e diz: eu vou viver por essa imensidão. Essa imensidão que parece não ter fim de água. Que eu possa aqui trazer como figura da vida eterna. Você troca esse punhado que se vai por toda essa imensidão de água do oceano, que é a vida eterna que teremos. Vale a pena. Mateus 10:28, Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanta alma como o corpo no inferno. Quem é? Jesus Cristo. Temam o Senhor, porque Ele pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. O homem não. A autoridade não. A lei não. Eles matam apenas o corpo. Mas a alma eles não podem matar. Então, as palavras de Cristo para Esmirna ainda são atuais, quanto foram para aqueles dias. Elas ressoam. Então, esse período que a igreja atravessou, a carta de Esmirna representa esse período, que foi logo depois do período pós-discípulos, que todos morreram, e começou esse período de Dioclésio até Diocleciano, né, que foi do ano 100 até o ano 316. Então você precisa entender, amado, em nome de Jesus, que deve permanecer fiel ao Senhor e à sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Que Deus em Cristo continue trazendo luz à tua vida através da palavra. Compartilha esse vídeo. Dá um like nesse vídeo, porque o YouTube vai mandar esse vídeo para pessoas que você nem sabe que existe e que nem sabe que eu existo, nem sabe que esse vídeo está no YouTube para elas serem abençoadas. Compartilhe. Dê um like, porque o like é importante, não custa nada para você dar um like. Amém? Obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.